Já imaginou receber um segundo salário sem precisar de um segundo emprego? E isso com base na escolha de ações e fundos imobiliários? Então, nesse vídeo, a gente vai falar com um convidado que recebeu em 2022 R$ 712.808,76 de dividendos. Como ele fez isso, como ele escolhe as ações e fundos imobiliários e por que é interessante você focar nesse tipo de estratégia. Esse é o conteúdo do vídeo de hoje. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Pereira, criador do canal. Estou aqui novamente recebendo o meu sócio, fundador do Grupo Primo, Thiago Nigro. Thiago, seja bem-vindo ao Você Mais Rico. Muito obrigado pelo convite, cara. Thiago é hoje, somando os seguidores das plataformas todas, o maior influenciador de finanças do mundo. Graças a você, né? Porque sempre que eu faço um vídeo aqui, o pessoal passa a me seguir um pouquinho mais. Isso Muito é obrigado por isso. Desde que ele apareceu aqui a primeira vez, só cresceu depois. Então, logicamente, correlação à causalidade, né, cara? Exatamente. Seu trabalho não tem nada a ver com isso. Foi justamente a nossa projeção. O mérito é todo seu. O mérito é todo seu. Muito obrigado por isso. Mas, Thiago, agora entrando em algumas perguntas. A primeira delas, como é, cara? O quê? Ser meu sócio. Tipo, é muito maravilhoso, é excepcional. Como é que é, cara? Cara, é excepcional. Quer saber. O pessoal quer saber? É bom, porque você sente que dá pra você melhorar muito ainda, né? Eu te vejo com todo esse resultado, especialmente o fitness, eu vejo que tem muito espaço pra melhorar. Você tá correndo atrás, né, cara? Tô. É que aquela fotinho de final de ano que você tira, não tem como esse ano não tirar uma foto junto com você, né, cara? Agora entrando no tema em si, falando sobre dividendos. A última vez que você veio aqui no canal foi naquele quadro muito original que a gente batizou de Como Ele Investe. Que ideia, aliás, que você teve, né? Pois é, a gente tem esses lapsos de originalidade aqui. E você mostrou a sua carteira dividindo em duas áreas. Você tinha uma parte voltada para essas empresas que tem um PL mais baixo, uma relação assim de valor mais interessante e que acabam pagando bons dividendos, mas também tinha muito voltado para empresas de crescimento, que às vezes nem tinham lucratividade no presente, mas tinham uma boa narrativa e uma tendência a se apreciar de valor e dar lucros no futuro. Isso mudou agora, na tua visão? A maneira como você aloca? Cara, eu continuo acreditando na mesma coisa. Só que pro meu momento, eu acabei alocando um pouco mais e tô passando por um processo de mudança mesmo na minha carteira para que eu tenha mais ações que me gerem renda do que eu tinha de ações que pudessem ter um crescimento muito exponencial. Por vários motivos. Acho que, primeiro de todos, a maior fonte de renda, acho que nossa, onde está nossas ações, de fato, é no Grupo Primo. Então a gente passa o nosso dia trabalhando aqui. Eu acho que é daqui que vem a maior parte do nosso capital, assim como da maior parte das pessoas, que vem do trabalho. Então eu tenho um pouco menos de tempo para cuidar dos meus investimentos. E o que eu percebi, Perene, é que é muito disparadamente mais fácil você escolher uma boa empresa pagadora de renda, de dividendos, do que uma empresa que está passando por um processo de turnaround. Acho que talvez em 2016 eu visitei nos Estados Unidos um cara chamado Damodaran. Ele me deu um livro de presente chamado Narrative and Numbers. E quando eu olhei para aquele livro, né, eu li aquele livro, ele basicamente diz que o valuation de uma empresa, o quanto vale uma empresa, ele é dividido em duas partes, que é a parte objetiva, ou seja, são os números, é o fato, e você tem a narrativa. E quando você olha para uma empresa de turnaround, é muito difícil você olhar só para os números e você também tem o lado da narrativa, né? E a narrativa pode levar o preço lá para cima ou o preço lá para baixo. Então, quando você tira um pouco desse olhar para a narrativa e vai para uma empresa e analisa de uma forma um pouco mais objetiva, especialmente as mais maduras, que geralmente pagam mais dividendos, é muito mais fácil você analisar. Então, para o meu momento, eu prefiro olhar para empresas que vão me gerar mais renda, tá? Eu vou poder reinvestir isso daqui para eu gerar um efeito bola de neve, e é um pouco do que eu tenho feito nesse momento. E essa renda tem me ajudado bastante. Bom, até entrando nesse ponto que você falou de narrativa, você me deu um exemplo que eu achei muito interessante outro dia, numa conversa que a gente estava tendo. Você disse, cara, se você pega os números de uma empresa com e sem narrativa, muda muito o valor. Então, sei lá, a Ferrari, por exemplo, tem certos números. Ou a Tesla tem números de produção de carros. Se você tira toda a narrativa de Elon Musk ou a Ferrari, o seu branding, e coloca aqueles números numa outra empresa de carro, o valor seria totalmente diferente. Então você está se importando menos com narrativa e está olhando mais para o objetivo, para o presente das empresas hoje. Isso, porque se você for olhar, por exemplo, há poucos anos atrás, eu lembro que eu comprei ações de Banco Inter, que aliás deve ter multiplicado meu capital em pelo menos umas 20 vezes. Naquela época, eu lembro que a narrativa das fintechs era uma narrativa de que elas iriam dominar o mundo e os bancos todos iriam ser disruptados pelas fintechs. Então a narrativa fazia as pessoas imaginarem que de alguma forma essas fintechs iriam pegar toda aquela lucratividade dos bancos. Com o passar do tempo,
você vê que isso daqui não se concretizou. Muitas estão até crescendo pra caramba, só que os grandes bancos estão lucrando até mais. Então a narrativa fazia com que aquele preço ele fosse muito inflado em relação ao que era o objetivo, que eram de fato os números de lucratividade de uma empresa. Então sim, eu tenho importado um pouco menos com a narrativa e um pouco mais com o que é o objetivo. Só vale dizer o seguinte, não é que eu desacredito da narrativa, a narrativa é muito importante, só que o que eu descobri, e ainda mais depois de um pouco de maturidade no mundo público, é que quando você sabe do bastidor e você olha para uma notícia, existe uma distância enorme entre a realidade e o que sai na mídia ou entre a história verdadeira ou uma narrativa que é criada. Eu descobri que é muito difícil você identificar também o que é a história verdadeira quando você está de fora. Então, olhando para isso, eu penso, qual será que é o meu grau de assertividade, tentar olhar para uma narrativa e tentar descobrir qual é a história real por trás disso. Pelo tempo, eu prefiro olhar de uma forma mais objetiva hoje para as empresas. Banco Inter, eu diria que talvez até se enquadre nos critérios de valor que você possa ter hoje, porque era um case de crescimento, na minha opinião continua sendo, mas se a gente for olhar as ações hoje, estão negociando abaixo do valor patrimonial. O que eu nunca pensei que viria a acontecer com uma empresa que cresce como eles crescem, não pagam bons dividendos, não entram nessa temática que você está explorando agora com mais força, mas estão negociados, se eu não me engano, a última vez que eu olhei estava em 0,8 do valor patrimonial. Aí eu fico lembrando, sabe do que quando eu vejo isso? Eu até estou comprando umas empresas muito descontadas por essa métrica, que são lucrativas, que têm boas margens. E eu lembro da frase do Graham, do investidor inteligente, que ele falava que, olha, se você compra um negócio lucrativo, negociado abaixo de 0,7 do valor patrimonial, é muito difícil fazer um mau negócio. Então também estou com essa temática de comprar essas empresas mais baratas. E até vi um movimento interessante no seu vídeo. Pegando aqui, você no último rumo ao bilhão, zerou sua posição em Melius, Cash 3, vendeu também Energias do Brasil, Embry 3, que vai passar agora provavelmente por um OPA. Infelizmente, né? Que é uma baita de uma empresa. Eu, por exemplo, se fosse lá, votaria não, mas não sei o que vai acontecer. E você comprou ações recentemente de Taurus, Tasa 4 e de Banco do Brasil. Eu queria saber, o que te motivou a vender essas empresas? Já tá claro que é por essa questão dessa mudança que você quer fazer na sua carteira, mas comprar essas outras duas. Eu diria só que as duas elas têm motivos um pouquinho diferentes da venda, assim, né? Acho que, primeiro, Cash 3, eu acho que eles tomaram um rumo hoje na empresa que não me parece fazer mais sentido ter ações, já que eles praticamente negociaram uma saída, uma venda que pode acabar sendo por R$1,50 e a empresa estava sendo negociada a 90 centavos. Então, no momento que eles negociaram isso, eu falei, poxa, perdeu um pouco de upside aqui e eles não estão olhando para onde eu estou olhando. Eu estou olhando o quê? Para a perenidade do negócio. Isso aqui não me parece fazer sentido. Já a EDP foi um pouco diferente, né? Energias Brasil, porque eu lembro que eu comprei muito, inclusive na época do Covid, uma empresa que paga dividendos altíssimos, um segmento muito perene. E aí ela estava bem descontada. Eu lembro que eu comprei quase R$500 mil, né, em ações de Energias Brasil. Eu devo ter recebido talvez uns 80 mil, 90 mil reais de dividendos no período. E aí quando ela anunciou que de fato iria fechar capital, né, eu lembro que a Energias de Portugal, ela é a controladora da empresa, ela anunciou que está muito caro captar recursos no Brasil por causa da nossa taxa de juros, né, na NTNB, pagando inflação mais 6%. Era muito mais barato captar em euro, pagando 4% de juro real. Então, quando ela fez essa OPA... De nominal, na verdade, né? Nem de juro real. De nominal, exatamente. Então, assim, quando anunciou essa OPA, o preço das ações subiram talvez 15% em 30 minutos. E era uma das minhas maiores posições na carteira. E aí é um pouco aquela história, pô, a empresa não quer mais ser minha amiga, eu não quero ser amigo dela de volta, porque ela decidiu que ia fechar capital. Então eu tinha um prêmio limite até R$24. Quando eu vendi, eu devia ter um upside de uns 8% talvez, sem saber quando essa OPA iria acontecer. Com a taxa de juros muito alta, eu acabei vendendo essa minha posição. E eu devo ter feito de caixa quase R$1 milhão nessa operação. E aí eu falei, o que eu vou comprar com isso? Então eu comprei uma empresa que hoje ela é muito perene, ela é muito sólida, muito estável e que é um pouco diferente do caso dessa outra, que é a Taurus Armas. Então o Banco do Brasil eu comprei por um motivo, Taurus Armas eu comprei por outro. O Banco do Brasil é uma empresa que ela paga dividendos há muito tempo, a empresa tem uma lucratividade gigante. Quando você olha para os múltiplos dela, cara, ela está sendo negociada a um PL de 3,64. Muito barato. Cara, isso daqui é bizarro. Ela tem um ROI de 20%. Muito acima, né, da taxa de juros básica. O preço sobre valor patrimonial que você falou, ela está sendo negociada a 0,72. 0,72 com ROI de quanto? Com ROI de 20% e com PL de 3,64. Eu fiz uma conta aqui rápida, porque eu sempre estou olhando esse ROI comparado com o preço-valor patrimonial. Porque se vamos supor que meu patrimônio é de 1 milhão, se eu invisto ele no Tesouro Selic, a rentabilidade sobre meu patrimônio vai ser a Selic, 13,75, antes de impostos, né? Rentabilidade bruta. Se eu pego esse 1 milhão e invisto no Banco do Brasil, se ele tem um ROI de 20%, o meu resultado no longo prazo tende a ser mais ou menos isso, que é o que ele consegue rentabilizar o patrimônio do próprio banco. Só que eu estou comprando uma nota de 100 por R$70 nesse caso. Então esse ROI ajustado, já que eu estou comprando o valor patrimonial dele mais baixo, vai para quase 30.
Perfeito. É muito alto. É muito alto. E aí, enfim, você tem esses dados. E o dividend yield de Banco do Brasil está em 10,6%, que é um dividend yield muito interessante também. Qual que é o ponto? Né? Você tem duas coisas que a gente talvez deveria se preocupar. Primeiro, a interferência governamental, que eu sei que existe. Só que, cara, existe uma, assim, tá tão descontada, ou pode estar tão descontada, que talvez já esteja embutido o preço. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, quando as pessoas estão muito pessimistas, elas já embutem o pessimismo no preço. Quando as pessoas estão muito otimistas, elas embutem, né, um prêmio sobre isso também. Então, quando tá todo mundo pessimista, cara, eu já tenho uma certa segurança caso de algum problema. Aí, por um PL de 3,64, já que é absurdo. Então, eu comprei Banco do Brasil, foi uma compra relevante, e a minha cabeça foi a seguinte, eu comprei mais ou menos 18 mil ações. O Banco do Brasil pagou no passado R$ 4,17 de dividendo por ação. Isso é que significa que eu aumentei a minha renda passiva em mais ou menos R$ 75 mil por ano, que talvez dê uns R$ 6.200, se eu não me engano, por mês. Então, ao fazer esse investimento, eu tenho agora R$ 6.200 a mais caindo na minha conta todo mês. Então eu posso pegar esse dinheiro e posso comprar novas cotas. Então acho que essa lógica de aumentar, digamos assim, o meu solo fértil, aumentar o número de sementes que eu tenho plantadas, vai fazer eu acelerar esse processo. Já outra empresa que eu comprei tem uma característica diferente, que é a Taurus Armas. É uma empresa que ela passou por um processo de turnaround e ela conseguiu passar por isso de uma forma muito bacana. Ela praticamente, eu não vou falar que quebrou, mas passou por um momento muito difícil há um tempo atrás. Ela conseguiu se reerguer e hoje ela tem uma grande parte da receita dela vindo de exportação. E ela está num segmento que algumas pessoas optam por não investir, segmento de armas. Né? Fica mais barato por conta disso. E fica mais barato também por causa disso. Ela é uma empresa que pagou dividendos também interessantes no ano passado. E ela também está com múltiplos muito interessantes. Ela está com um PL de 3,10. 3,1 PL dela. Eu lembro que eu fiz um screening, estava com os nossos alunos, aí eu comecei a fazer um screening. PLs abaixo de tanto, ROI acima de tanto, endividamento controlado, mínimo de liquidez, tal. Eu comecei a fazer vários filtros. A empresa que ficou no topo dessa lista foi Taurus Armas. E eu já tinha tirado tudo que poderia ser perigoso, endividamento, falta de liquidez, etc. Eu falei, cara, deixa eu estudar melhor esse negócio. Aí o Leandro, analista, ele fez uma análise de Taurus e aí ele recomendou compra. Aí eu me aprofundei mais na parte qualitativa. Ela tem vários fatores interessantes. Então, a Índia tem um processo com ela, onde ela exporta tecnologia. Grande parte da exportação é para os Estados Unidos, então ela tem uma parte da receita vindo em dólar. Então eu achei muito interessante tudo isso, achei números muito bacanas. É que não dá para usar o ROI dela do ano passado como parâmetro, né? Foi muito alto. Foi um ROI muito alto. O P sobre VP um pouquinho acima de 1 e o dividend yield acima de 10. Então é uma empresa que eu espero que vá pagar dividendos, mas a minha expectativa não é que isso aconteça hoje. Mas eu acho que é legal você ter na carteira algo que te gere uma renda hoje e algo que possa gerar uma renda crescente ao longo do tempo. Então se você olhar para o que vem acontecendo com o Taurus, depois da mudança de gestão deles também, é uma coisa que me deixa muito feliz e tranquilo. Então eu peguei mais ou menos R$1 milhão, talvez um pouquinho mais, e dividi nessas duas empresas, um pouco mais em Banco do Brasil, um pouquinho menos em Taurus. Eu não tenho nenhuma das duas na minha carteira, mas eu confesso que a mão coça de vez em quando a gente olha os múltiplos realmente muito baixos, porque você tem uma margem de segurança gigantesca no final das contas. Banco do Brasil é estatal e é federal, né? Eu tenho na minha carteira empresas estatais, mas são de estados, né? Como, por exemplo, Paraná, lá o caso de Sanepar. Outro dia eu comprei Copasa de Minas Gerais. Só que Banco do Brasil tem muito mais hedge do que Petrobras, por exemplo. Porque Petrobras está lá, está na mão do governo já. Banco do Brasil também, mas, por exemplo, a interferência em Petrobras é mexer com preço de combustível. Interferência em Banco do Brasil é mexer com juros para conceder crédito. Bom, primeiro você pode tentar mexer no Banco Central. Daqui a 2 anos o Lula nomeia um novo presidente para o Banco Central. Além disso, enquanto não pode nomear, tá o Roberto Campos Neto lá. Tem BNDES, que ele pode usar para conceder crédito. E tem a Caixa Econômica, que não está listada em bolsa. É muito mais fácil de ter uma interferência. Então, o Banco do Brasil ele acaba ficando, considerando o Banco Central em quarto nessa lista, tirando ele em terceiro. Então, é mais difícil alguma coisa acontecer lá dentro. Eu enxergo um racional por trás. E Taurus é interessante mesmo, porque eu nunca me aprofundei no case da empresa. Mas a minha visão, olhando de fora, e deve ser simplesmente pensamento de primeiro nível, né? E não de segundo, de quem não corre atrás daquilo, é que, poxa, ganhou o governo Lula, eles são contra armamento, Taurus vai vender menos no Brasil, mas como você disse, muito da receita vem de fora. A maior receita ela vem de fora. Interessante isso. E quais os critérios que você usa no final para montar essa carteira baseada em dividendos? Se quiser falar mais disso, sei que vai ter um evento gratuito no seu canal sobre isso, mas se puder explicar um pouco. Até sobre o evento, assim, a gente gravou 4 horas de conteúdo gratuito, já é um curso gratuito para as pessoas, que a gente chamou de o segundo salário. Então é basicamente o segundo salário com dividendos, né, através de ações, através de fundos imobiliários. Quem quiser participar, inclusive, você pode clicar no link da descrição, colocar seu nome, e-mail e aproveitar que a gente gravou um curso gratuito que, particularmente, acho que foi muito, muito bacana mesmo. Agora, falando um pouco sobre o que eu olho, eu acho que existe algo quantitativo e existe algo qualitativo, tá? Eu acho que investir não é apenas quantitativo. Eu acho que existe uma parcela
parcela artesanal nos investimentos também. Porque se fosse só quantitativo, se fosse só objetivo, todo mundo faria a mesma coisa, logo já não faria mais sentido fazer. Você bota um filtro, aparece primeiro, todo mundo compra, deixa de ser o primeiro. Perfeito. Né? Mas assim, acho que tem algumas coisas mínimas que poderiam, digamos, permitir que você olhasse para alguma coisa. Acho que a primeira coisa é você olhar, obviamente, para o payout. Por exemplo, se você pegar a Petrobras, ano passado, ela distribuiu mais de 100% do lucro dela. Então, se você distribuiu mais de 100% do lucro dela, cara, você pode imaginar para uma empresa que precisa de capital para se financiar, porque quando ela explora, né, um campo, ela vai precisar de dinheiro para explorar outro, ela precisa de dinheiro para investir, não dá para distribuir todo o lucro dela. E ano passado ela foi a maior pagadora do mundo. Cara, ela distribuiu mais de 55%. O dividend yield foi mais de 55%, se não me engano. Chegou a bater, quando o preço estava mais baixo, mais de 70% em um certo período. Mais de 70%. Então assim, cara, assim, é difícil você olhar para uma empresa que tem um payout muito alto, porque não é sustentável. Então, se a gente for olhar só para o que paga mais dividendos, e eu for escolher as maiores pagadoras, eu provavelmente vou estar comprando empresas que vão me pagar bons dividendos, só que talvez daqui não seja sustentável. Então, às vezes eu vou ganhar, por exemplo, 10% de dividendos, mas o preço das ações vão cair 30%, então eu vou perder dinheiro. Então, o que é importante primeiro olhar? Para o payout. Tem um cara chamado Charles Calton, que escreveu o livro The Little Book of High Dividends, se eu não me engano, aquele livro pequenininho lá de dividendos que é muito legal, e ele usa como regra de bolso que uma empresa não pode pagar mais de 60% de payout, com algumas exceções, como algumas imobiliárias, empresas do setor de construção que não estão investindo em grandes projetos, etc. Então, a primeira coisa é uma empresa que não pague mais de 60% de payout. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é você olhar para uma empresa que ela tem uma lucratividade de uma forma perene. Porque, por exemplo, se você pegar as maiores pagadoras de dividendos do ano passado, você vai ver que talvez das 10, talvez 4, 5 ou 6, ou talvez até 7, tenham sido empresas de commodities. Gerdau, CSN. Você tem um monte de empresa que pagou muito dividendo. A própria Petrobras. A própria Petrobras. Só que você está num segmento que é muito pouco, não vou chamar de perene, mas é muito cíclico. Então, quando o preço das commodities está muito alto, elas vão pagar muito. Quando o preço está muito baixo, elas já não vão pagar de novo. Então, é interessante você olhar para a empresa que tem uma certa perenidade na distribuição, ou seja, uma perenidade no lucro líquido delas. É uma empresa rentável e geralmente empresas mais maduras. Por isso que, por exemplo, o Banco do Brasil faz sentido eu olhar quando eu penso nesse filtro. Acho que a segunda coisa é um lucro líquido recorrente. Quando você pega empresas do setor elétrico, como, sei lá, uma Taesa, por exemplo, também faz sentido olhar. Por quê? Porque ela tem contratos e, cara, pode chover, pode não chover, ela vai continuar recebendo os contratos dela e geralmente eles são reajustados por GPM. Então você tem um lucro líquido recorrente reajustado pela inflação. Quais empresas geralmente têm um lucro líquido recorrente? Geralmente, empresas que têm uma certa maturidade já de negócio. Porque uma empresa menor vai olhar para o capital que sobra, digamos assim, e ela tem várias possibilidades. Ela pode pagar dívidas, ela pode pagar dividendos, ela pode reinvestir no próprio projeto. Uma empresa que está em crescimento, ela geralmente não vai pagar dividendos. Ela vai reinvestir para o negócio crescer. E as empresas que mais pagam dividendos, geralmente são aquelas que têm um maior grau de maturidade, porque elas já têm uma grande parte do market share, então elas acabam distribuindo mais. Cara, uma coisa que eu também acho meio óbvia é olhar para a relação do dividend yield, porque não adianta nada olhar para uma empresa que é madura, uma empresa que tem lucro, mas ela vai distribuir um dividend yield muito pequeno. Então eu tenho um filtro e geralmente eu olho para as maiores pagadoras de dividendos e dentre isso daqui eu tento aplicar alguns outros filtros, como alguns que eu mencionei. Você tem um mínimo, tipo o Décio Bazin que tinha lá, 6%, alguma coisa assim ou não? Cara, se eu olhar para uma empresa mais madura, cara, não dá para eu aceitar algo que seja menor do que 6%. Né? Eu talvez iria com Décio Bazin. Se eu for olhar para uma empresa que eu espero que pague dividendos um pouco mais consistentes e crescentes ao longo do tempo, talvez já não faça sentido olhar para essa ótica. O que é mais importante para mim, além de um dividend yield mínimo, é geralmente olhar para a saúde financeira da empresa também. A gente nunca pode esquecer que o dividend yield, ele geralmente vai olhar para um indicador de passado e um de futuro. Então o dividend yield, ele vai ter um componente do indicador que vai representar o passado, que é quanto essa empresa receber os dividendos, e você vai olhar para o preço, que geralmente é uma condição de futuro do negócio. Então, quando você olha para uma forma dessa, você pode cair em pegadinhas. Então, se você olhar, por exemplo, para OGX, ela tem um dividendo de 12 meses do que aconteceu e ela tem um preço de futuro. Então você pode olhar para uma empresa pagando um dividend yield muito alto e que pode parecer uma coisa muito interessante, só que na verdade isso aqui pode ser um grande indício de que essa empresa está quebrando, porque ela pagou algo muito bom, mas o preço que reflete futuro está indo muito mal, digamos assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o indicador de saúde financeira da dívida líquida sobre EBITDA. Não acho interessante uma empresa que tem uma dívida líquida sobre EBITDA superior a 3 vezes. Porque o EBITDA, eu vou dizer que seria quase que a capacidade de gerar lucro, quase que a capacidade de gerar lucro operacional para uma empresa. Então, se ela tem uma dívida e o lucro operacional, eu vou ter pelo menos
3 vezes de dívida que eu tenho de lucro operacional, é uma coisa que pode, num ano ruim, cara, sair do controle, igual aconteceu com muitas empresas. Se eu olhasse pelo menos para isso, o dividend yield, se olhar para a dívida líquida sobre o EBITDA, para um payout e minimamente um lucro líquido recorrente, acho que seria um bom filtro. Além disso, tem outros indicadores que não seriam tão focados em dividendos, mas eu acho que é sempre legal passar no filtro. Eu olharia, obviamente, para um preço e valor patrimonial, vai depender um pouco de cada segmento. E eu, Thiago Nigro, eu busco empresas que sejam um pouco mais líquidas também, para que eu possa nunca tomar um susto na hora de vender os ativos, que eu já passei por isso. Eu já passei, estava gravando o Rumo ao Bilhão, aí eu fui vender e aí eu tomei quase 3% de spread quando eu fui vender um fundo imobiliário porque não tinha liquidez. E, cara, isso daqui é péssimo. Às vezes você ganha dividendo, ganha 6, 7%, para vender toma 3% de spread. Não consegue sair da posição. Só uma coisa, acho que vale falar que eu estou olhando para ações. Só que o que mais pagou, digamos assim, renda na minha carteira foram fundos imobiliários. Então eu falei sobre ações, mas fundos imobiliários são extremamente relevantes também quando eu olho para essa geração de renda da minha carteira. Até entrando nessa parte, né, nos R$ 712.808,76 que você recebeu de dividendos lá no Rumo ao Bilhão no ano fechado de 2022. Então daí praticamente R$2.000 por dia, vamos colocar assim, de ganhos. A maior parte então veio de fundos imobiliários, não foi de ações? Cara, eu tenho 2 grandes posições em fundos imobiliários hoje. Eu tenho a HGLG e a LZR. Esses 2 fundos imobiliários foram responsáveis por quase 60% do que eu recebi de renda no ano. Se a gente for olhar para o dividend yield de ações... Calma aí, então 2 ativos pagaram 60%? Exato. 2 ativos de quantos que você tem na carteira? Nossa, eu devo ter uns 40, 50 ativos hoje na carteira, né? Se eu for pegar tudo que eu tenho, né? Quase um Pareto, né? 5% Pareto, pagou 60%. Isso, é. Mas ó, eles representam 23% do meu patrimônio, mais ou menos, e pagaram 60% dos rendimentos. Ah, então foi 20, 60. Foi 20, 60, né? Mas olha que interessante. No ano passado, o dividend yield do Ibovespa, ele foi um dos maiores da história. Esse ano, está maior que do ano passado. Então o dividend yield do Ibovespa, ele está em patamares muitíssimo altos. Se você olhar para os fundos imobiliários, ano passado, ele esteve também num dos maiores patamares da história. E esse ano, ele está com um dividend yield maior que do ano passado também. No ano passado, se eu não me engano, mais de 40 fundos imobiliários, eles pagaram mais dividend yield do que o Tesouro Selic em 13,75%. Então, se você for olhar só sobre a geração de renda, em fundos imobiliários hoje você tem muitos fundos imobiliários abaixo do valor patrimonial. Quase todos. Quase todos. Porque o pessoal, é muito interessante, né? Assim, eles desassociam a lógica física e eles olham para o yield do negócio. Não olham para o preço sobre o patrimonial. Então, você tem um imóvel sendo vendido do lado de um que é negociado na bolsa por um preço completamente discrepante. Quando eu olho para um preço sobre valor patrimonial abaixo de e um dividend yield muito abaixo do Tesouro Selic com isenção de imposto de renda, cara, eu amo esse mercado. Né? Ainda mais no momento que eu estou passando, que você sabe que eu tenho ficado muito em casa, etc. Pô, você ter uma renda passiva e não ter a obrigação de se matar, fazer uma coisa e poder receber esse dinheiro enquanto você pensa e acalma a sua cabeça, cara, isso aqui, eu acho que essa é a função real dos investimentos. Né? Não, isso é muito interessante, até porque pegando essa questão do pagamento dos fundos imobiliários, você está recebendo mensalmente, para se planejar é muito bom. É diferente das ações, por exemplo, cada uma vai ter uma periodicidade, são raras as que pagam mensalmente, é um Itaú, um Bradesco que faz isso, o restante é trimestralmente, semestral, ou é irregular, uma vez ao ano e muda de vez em quando. O fundo imobiliário é todo mês caindo na sua conta. Até minha avó, que é extremamente conservadora, depois que eu mostrei fundo imobiliário para ela, ela tem hoje, do patrimônio dela investido, quase 50% em fundo imobiliário. Ela não tá nem aí para variação da cota, ela nem vê isso, o que ela quer saber é do dividendo caindo na conta, né? Até tem um áudio dela que eu publiquei no Instagram já algumas vezes, ela falando, nossa, isso aqui é muito melhor que a poupança, que não rende nada, é muito bom. Eu falo, vó, você quer receber a renda ou quer que eu compre mais um pouco? Ela, não, compra mais um pouquinho esse mês para aumentar a renda depois. Então, o fundo imobiliário é um negócio que realmente faz muito sentido para o brasileiro e é muito pouco utilizado, né? Se a gente pega em número de investidores, as ações são muito mais populares do que fundo imobiliário. O meu objetivo agora é, eu sempre amei investir. Meu objetivo agora é me viciar nesse negócio, né? Porque acho que não tem nada mais prazeroso no seu dia do que você acordar às 5h40 da manhã, apertar uma vez o snooze e quando dá 6 da manhã você recebe uma notificação assim, ó, você recebeu R$ 6.200 de dividendos de Itaúsa, que foi o que aconteceu hoje de manhã, por exemplo. Então não tem nada mais prazeroso que você acordar, sabendo que você recebeu dividendos, e pegar esse dinheiro e falar, o que eu vou comprar hoje? E aí você vai lá,
compra mais um número de ações que vai te fazer receber mais no mês que vem. Esse negócio, ele te vicia de um jeito que te incentiva a guardar mais dinheiro, te incentiva a investir mais. Então, eu já sou apaixonado por investimento, mas se você for olhar para pessoas muito maiores do que a gente, que vieram antes da gente, como um Rockefeller, por exemplo, que fala, poxa, a única coisa que me dá prazer é ver os dividendos entrando na minha conta todo mês ou todo dia. Cara, acho que de fato ele tem uma razão parcial no que ele está dizendo, porque não tem nada melhor ou poucas coisas melhores do que ver um dividendo entrando na conta. Eu diria que é parcial, né? Porque se é a única coisa, meu Deus, que vida miserável desse bilionário, aí o cara né? realmente passou do ponto, né? Mas isso é interessante porque se a gente pega o livro do Morgan Housel, lá o Psicologia Financeira, a lição que fica muito clara no livro é a seguinte: você tem que passar muito tempo no mercado. Ele até pega o Warren Buffett, começou a investir com 11 anos, se eu não me engano, tá com 92 agora e tem 110 bilhões de patrimônio. Ele fala, se o Buffett começasse com 30 e parasse com 65, ele teria uns 11. Então, de 110 bilhões para 11, porque ele passou menos tempo no mercado. Eu acho que a melhor forma de passar mais tempo no mercado é excluindo as grandes variações do mercado. Se a minha avó tivesse ações e ficasse olhando lá a cotação subindo e caindo o tempo todo, ela ia falar, meu filho, vende esse negócio. Agora, como ela está interessada no recebimento de renda, e quando o fundo imobiliário cai, por exemplo, ela pode comprar esse fluxo por um preço mais baixo, ela não está nem aí para as cotações, ela está olhando para a renda. E como todo mês cai, então todo mês ela sabe que em tal data, que geralmente é a mesma, com variação de 1, 2 dias, ponto de feriado, fim de semana, ela vai receber o dinheiro, é muito mais fácil ela querer ficar no mercado por mais tempo e pegar o efeito multiplicativo de taxa de retorno, investida sob taxa de retorno, juro composto, etc. Então é algo realmente muito bom. A gente tem que tomar só alguns cuidados com algumas empresas que elas podem parar de alguma forma de te pagar dividendos, ou elas continuam te pagando dividendos e elas reduzem muito o preço delas. Então, uma coisa que eu tomo muito cuidado, porque eu tenho um certo medo de errar nisso, é de, por exemplo, comprar ações como a Cielo no passado. Não é que eu não gosto de Cielo hoje, mas é que, imagina só, a Cielo, ela tinha um monopólio que ela tinha, cara, uma empresa que estava em todas as carteiras de dividendos, e aí, de repente, ela pagou bastante dividendos nos últimos tempos. Se eu não me engano, ano passado foi uma das maiores pagadoras também, ou está com um dos maiores dividend yields hoje. Só que, cara, se você olhar para o resultado dela nos últimos anos, ela caiu 85%. Ela era dona do mercado e perdeu muito mercado. Por isso que, independente se eu estou convicto ou não de alguma decisão, dentro de tudo que eu falei, talvez o mais importante seja também diversificar de onde está vindo essas fontes de renda, e não só entre ativos, mas também entre classes, como fundos imobiliários e ações, né? Talvez aqui é uma das coisas que eu não falei, mas que eu acho que é legal compartilhar, porque eu tomo muito cuidado. Por isso que eu falei que eu tenho mais ou menos 40 ativos, porque para mim é muito importante essa diversificação também. Acho que a gente abordou bem as informações aqui do vídeo. Para quem quiser saber mais sobre essa temática de dividendos, a construção de um segundo salário, como você disse, nesse curso gratuito de 4 horas, vai ter um link aqui na descrição, você pode se cadastrar. E no dia 20 sai o primeiro conteúdo sobre isso, mostrando essa temática, até do porquê é interessante do ponto de vista da neurociência, você montar uma carteira para que você possa receber dividendos tanto de empresas quanto também de fundos imobiliários. Para quem quiser, o link está aqui embaixo. Thiago, algum recado final aí para a audiência, cara? Acho que o único recado que eu queria dar aqui, na verdade não é um recado, na verdade é uma parabenização pelo cenário que está muito bacana aqui. Queria dar os parabéns para esse cenário incrível que vocês têm. Muita gente copia, sabia? É, né? Canais maiores até, parece que eu tô copiando, quando na verdade é o contrário. Lamentável. Você é um cara inspirador, cara. Você tem que saber disso. E muito obrigado pelo espaço aqui. Não, que isso. A gente que agradece a presença. Volte mais vezes aqui. É sempre muito bem-vindo no canal. Bom, para quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Acompanhe também o Thiago nas redes sociais, no Instagram, no canal Primo Rico, no Primocast, que o Primocast ele faz uma propaganda no Instagram de que é o maior podcast de finanças. Mas se pegar no ano corrido, eu acho que a gente tá ficando em primeiro mais tempo, viu? Acho que a gente vai ter que trocar essa descrição aí. É que não é vamos uma ver. competição, né, Pereira? Não, mas se fosse, né, cara? Mas então você tem que pensar no se fosse, né? Se fosse, mas acompanhe também entendi. o Primocast, é muito bacana Ajuda o a conteúdo que gente, eles está fazem começando lá. E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.